Nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Emmanuel comenta na lição 125 do livro Vinho de Luz, o Senhor mostrará. O diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Hoje Emmanuel vem pegar uma das passagens que é mais marcantes no estudo das Escrituras, né, que é aquela que está no Atos dos Apóstolos. A gente, quando vai estudar o movimento cristão, a gente vai encontrar três grandes figuras no movimento cristão. Uma se chama Pedro, outra se chama Tiago e outra se chama Paulo. Quando Jesus foi crucificado, Pedro recebeu a incumbência de fundar e administrar a Casa do Caminho, como está lá no Atos dos Apóstolos, e foi auxiliado por Tiago. Então essas duas figuras são importantes por conta disso. Aliás, o nome dele era Simão, passou a se chamar Pedro, por ele ser a pedra angular de todo o movimento que a gente chama hoje de cristianismo. E o segundo, Paulo de Tarso, a gente sabe da história que ele era Saulo, ele era um rabino, ele era orgulhoso, ele era um fariseu, mas com sangue romano também. Ele tinha, até hoje, quem é filho de italiano pode nascer em qualquer lugar do mundo, tem a cidadania, a nacionalidade italiana. E ele, apaixonado pela lei mosaica, começou a perseguir aqueles que eram cristãos por acharem que eram contrários à lei mosaica, não entendiam como complemento da lei mosaica. Chegou a fazer algumas vítimas, alguns mártires, como foi o primeiro, Estevão, depois alguns. Né? E tem um momento em que ele pede permissão para ir para a cidade de Damasco para poder perseguir mesmo, prender e matar alguns judeus, alguns cristãos que resistissem, e no meio do caminho ele tem uma visita pessoal do mestre. Gente, essa visita pessoal, ela é uma visita que ela é emblemática para a gente, porque eu vou falar assim com relação a mim, se tem uma coisa que a gente de repente odeia muito, e de repente aquela coisa aparece na nossa frente e nos cega, isso é motivo para ficarmos mais odiosos ainda. Porém não foi uma cegueira qualquer, foi o próprio Jesus que o pegou em seus braços, que envolveu com um sentimento muito grande, que só o Paulo, né, vai poder descrever para a gente um dia, lá no mundo espiritual, o que foi que ele sentiu, se a gente tiver a oportunidade de saber mesmo o que foi que ele sentiu, como é que foi esse episódio. A gente só sabe dizer que, ao contrário, ele de repente desarmou e ele vira para Jesus e fala: o que queres que eu faça? Gente, o Paulo de Tarso, em alguns momentos, ele fala também que ele foi levado ao terceiro céu por Jesus. Então eu ainda tenho para mim que alguma coisa a mais aconteceu nesse momento de cegueira. Ele provavelmente deve ter sido retirado do corpo, ele deve ter visto Jesus pessoalmente, deve ter sido levado para alguns lugares, e quando ele voltou para o corpo, ele, extasiado com aquilo tudo, que aí não ficaria, né, ele pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus só fala para ele: por enquanto, entra na cidade, procura um velhinho lá chamado Ananias, que é esse velhinho que vai estar te ajudando, vai estar dando o primeiro socorro. Né? E ele sai dali, daquele momento, entra na cidade, recebe esse Ananias, que depois vem a curar a sua cegueira, fazer com que ele volte a enxergar, né? E daí começa todo um trabalho
que é um trabalho de muito sacrifício, de muita renúncia. Para quem parar para estudar as viagens de Paulo, como é que elas ocorreram, viagens que eram feitas a pé, né, ou então montado em algum animal daquela região, e que viagens impressionantes que começaram na cidade de Antioquia, né, na primeira viagem, e você vai ver assim, a distância de uma cidade para outra, 400 quilômetros, 500 quilômetros. Bom, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, a distância do Rio para São Paulo andando. E essas viagens eram feitas parando em lugares com perigos, enfim, com o objetivo de fundar novos adeptos ao cristianismo e de pregar a boa nova. Quer dizer, com certeza ali não tem nem como, né, quem tem um pouquinho de conhecimento de história da época, imaginar que aquilo aconteceu por acaso, aquilo teve uma proteção mesmo divina para que acontecesse. Por isso a narrativa do livro Atos dos Apóstolos, ele chegou a ser preso, ser solto, né, e no final das contas, quando ele foi preso e que ele poderia realmente perder a sua vida, né, mais uma vez, perder a sua vida, que tudo foi muito arriscado, ele simplesmente evoca a situação dele de romano e fala que quer ver o César, porque era uma prerrogativa de quem era romano, quem era italiano na época. Então, o que Emmanuel vem fazer com a gente com esse texto? Vem trazer essa história do Paulo, mais uma vez, para dizer para a gente que com a gente acontece exatamente a mesma coisa o tempo todo, né? Ele vem falar para a gente aqui, ó, Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido, chamou a si, é o próprio Cristo que revela, e é o próprio Cristo que revela também para a gente essa situação, né, através dos fatos que vão acontecendo ao redor da gente. Então vamos botar aqui, ó, semelhantes operações espirituais se repetem a cada dia, porque debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos segue esse candidato. Então, primeira coisa, inspiração do Cristo, né? Assim como Cristo, quando estava aqui, ele não se prestou a ficar dando provas para as pessoas, porque a gente sabe que aquele que está fechado, você pode dar prova para ele vai tocar e não vai acreditar naquilo. Ele não está preocupado em dar provas. Então, é claro que Jesus não vai aparecer fisicamente na sua frente falando, não, ele vai inspiração, vai ter inspiração para cada um de nós, né? E depois ele fala assim, alguns trazem a mão confortadora e amiga de assistência, outros o júbilo, vão ter novos acordos, vão ter novas diretrizes. O tempo todo está acontecendo coisas novas, né? Que até como o próprio Paulo falava, né? A árvore é Cristo, nós somos os galhos. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Então, gente, é interessante, fala por mim mesmo aqui, né? Que quando você, com sinceridade mesmo do seu coração, com fé mesmo, você faz aquela oração e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça, assim como Paulo de Tarso fez também, a resposta vai parecer no primeiro momento muito simples, porque você terminou de falar, o que queres que eu faça, vai aparecer, você fecha os olhos e vê a sua família na tua frente. Vê seus filhos, vê marido, vê esposa, vê quem está convivendo com você. Então, o que queres que eu faça? Em primeiro lugar, eu quero que você cuide da família que está aí, quem é mais próximo de você e para a qual você foi, foi dedicado mesmo para fazer esse trabalho. Foi direcionado, era essa palavra que eu estava procurando aqui, né? Então o que acontece? No primeiro momento você vai ver as obrigações mais próximas. Então o que queres que eu faça? Com o teu trabalho eu quero que você desempenhe a sua função dignamente, eu quero que você faça diferença no seu trabalho. Eu quero que você procure ficar com a tua consciência bem tranquila. Com relação às suas amizades, eu quero que você, né, não decepcione as pessoas, que você possa ser uma pessoa que está levando luz, né? Hoje, por exemplo, eu ainda estou muito, muito emocionado aqui com um grande amigo que partiu para o outro lado da vida e que é muito bonito viver igual ele viveu. Todos os lugares que ele passou, ele deixou excelentes impressões. Então esse é o objetivo nosso com relação às nossas amizades também, né? E com relação ao nosso trabalho, com relação à nossa família, as obrigações mais próximas. E as outras obrigações com relação a serviços mais direcionados, mais específicos, elas vão aparecendo com o tempo, vão modificando. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, e a gente naturalmente vai sendo convidado a conhecer novas frentes de serviço.
O que cabe a cada um de nós é a gente fazer a pergunta da maneira certa na hora certa. Senhor, o que queres que eu faça?